Hoje é dia 8 de maio de 2022, 12 horas em Franca, São Paulo, um final de semana, domingo, Dia das Mães, no domingo. Estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, Universalismo Crístico. Universalismo Crístico é uma obra canalizada ou psicografada por Roger Bottini Paranhos. Após 6 obras preparatórias, ele chega nesta pérola. Universalismo Crístico, Futuro das Religiões, é um livro profético que procura preparar a humanidade para a visão espiritual do futuro, a busca consciente de espiritualidade, em oposição à submissão religiosa atual, verdadeiro cabresto para as almas ansiosas de liberdade, de uma compreensão de si próprios. Submissão que escraviza ao invés de libertar, adotando uma metodologia simples, filosófica, baseada em 3 alicerces principais: amor ao próximo, respeito à opinião alheia, a compreensão e o reconhecimento da lei da reencarnação e da lei de causa e efeito como instrumentos da manifestação da justiça do Pai Celeste, que todos reconhecemos, mas que diante de tantas adversidades, um aparente caos em meio às épocas transadas e às épocas mais recentes, fica-se difícil de compreender em meio a tantas disparidades, tanta distância entre um e outro vivente, como é possível se aceitar a justiça do Pai, o amor, a bondade incomensurável do Pai Celeste, se não reconhecer nesse mecanismo auto-aplicável, neste mecanismo autossuficiente, onde nossas atitudes que acompanham as orientações da consciência, dessa chama crística que todos nós somos investidos, somos possuidores, que em ressonância harmônica com o Criador nos mostra o caminho mais prático, mais justo, mais apetecível que devamos trilhar. E nadando contra a correnteza, a esta orientação, a este fanal natural que todos nós, se realizássemos de boa vontade, vai segregando a nossa intimidade antimatéria através de leis do eletromagnetismo. Antimatéria é esta que faz com que tenhamos que reavaliar, refazer, reajustarmos. E como imortais que somos, temos aí todo o tempo para, em uma dessas diversas moradas da casa do Pai, uma delas a terra, possamos, se não for possível, refazer os nossos equívocos, refazermos dos nossos equívocos transados, que possamos reiniciar uma jornada. E mais um tanto um processo dinâmico, acompanhar a evolução do pensamento, da sensibilidade, dos mecanismos que a vida nos fornece para que possamos aferir o mundo que nos cerca, aferirmos-nos intimamente, acima de tudo, para uma inequívoca, inevitável, inadiável reforma íntima e seguirmos adiante. Hoje temos que reconhecer que, por
mais evolucionados que estejam os nossos irmãos de vanguarda, nenhum ser tem a resposta para todos os questionamentos. Apenas o Pai o tem. E, por outro lado, ninguém é tão cascudo, tão primitivo, que também não tem alguma coisa a compartilhar com os corações de jornada. Adotando uma metodologia simples e filosófica, baseando-se em 3 alicerces principais, o autor nos apresenta a ideia central que procura unir os ensinamentos de todas as religiões e propõe um mecanismo evolutivo para que ela se mantenha sempre atual e dinâmica, resolvendo o maior problema das religiões: estagnação, em meio a um mundo de constante movimento evolucionário. Em Desdobramento Espiritual, o autor Roger Bottini Paranhos visita esferas espirituais superiores e o astral inferior, onde obtém as opiniões de mestres da luz e de magos negros a respeito do universalismo crístico. Em uma segunda parte, narra a ação dos precursores da nova era para implantar na Terra a visão espiritual do 3º milênio, com uma leveza e um idealismo emocionados. O jovem Rafael, orientado pelo alto, ao lado de sua alma gêmea, Érica, impressiona multidões com a sua sabedoria e lucidez espiritual, inspirando os idealistas, silenciando os mais retrógrados ortodoxos. Um livro que funde os estilos já apresentados nas 6 obras anteriores, uma delas sobre o signo de Aquários e a história de um anjo. E como diz Hermes no prefácio, todo aquele que deseje ser livre, ser um buscador da verdade por seu próprio esforço, nos siga nestas páginas. Nós estamos então falando justamente da história de Rafael, um rapaz, 17 anos, idealista, 1,80, cabelos castanhos, lisos, sedosos, cujo rosto e cuja serenidade e argúcia faz-nos lembrar o próprio Nazareno. Ele propõe justamente isto, um universalismo crístico, um fórum de debates para as pessoas que possam se dizer, que possa se enquadrar dentro daquilo que nós chamaremos como buscadores da verdade. Indivíduos que se despem dos preconceitos, despem-se do próprio ego, uma vez que as formalidades que vão se acumulando há milênios no coração de cada um de nós, tendo em vista os cabrestos muito bem tecidos por nós outros, por nós mesmos, em momentos anteriores, aonde julgávamos útil, né, conveniente, atender às nossas mesquinharias, aos nossos propósitos menos dignos, levando-nos e levando aqueles que nos seguem a um formalismo muito distante dos reais objetivos do espiritualizar-se, quer nos intitulássemos gurus, sacerdotes, monges, sei lá, qualquer nome que se dê a essas diversas proposituras de espiritualidade, cujo aspecto formal se tornava muito mais importante do que a essência. E se nós buscarmos, sinceramente, de coração puro, a essência de todas estas maneiras de se ver, de se descobrir a si próprio e a nossa relação com a fonte criadora, certamente encontraremos um elo, uma similaridade muito próxima, qualquer que seja a origem, qualquer que seja o
o momento em que surgiu na Terra essas diferentes maneiras de se ver a vida. Mas o ego, né, fazendo o seu papel no decorrer das eras, dos lustros, dos milênios, vai criando essas formalidades que nos afastam da essência das coisas. Então Rafael, inspirado pelo mais alto, busca recuperar diante desses três alicerces: o amor ao próximo, respeito às opiniões alheias, uma vez que todos nós fizemos de nós próprios onde chegamos hoje. Então cada qual é diferente do outro, é único, todos nós somos únicos, temos opiniões muito próprias e podemos compartilhar a nossa experiência. Mas é somente diante de um fórum, de um encontro. Encosta a mão. Obrigado, viu? Senta aqui perto do vovô agora. Diante justamente dessa troca de experiência serena, né, sem querer impor nada a ninguém, pelo contrário, estarmos mais para ouvir do que para dizer, mas certamente haverá, sempre há o momento de expormos os nossos pontos de vista. E com isto, certamente, tudo concorre para um crescendo, para um somatório evolucionário. Rafael, 15 dias antes, havia sido indagado pelo genitor, que ficou muito embaraçado quando viu um pregador no intervalo do trabalho dele, ele um próspero vendedor de seguros. Tem comida aqui. Ele... Tem comida. É. Deu lá. Tá. Paulo, né, pai de Rafael, um próspero vendedor de seguros, percebendo as tendências franciscanas do filho, ficou preocupado com o futuro do patrimônio que ele havia acumulado. Mas conversando com o rapaz, ele percebe que o equívoco era dele, não do rapaz, porque o menino não tinha esta futilidade que ele imaginava. Era um espiritualista com visões claras a respeito da vida, das necessidades materiais, mas principalmente das necessidades espirituais, de que todos nós somos possuidores. 15 dias anteriores, ele faz ali um primeiro debate num ambiente, num auditório alugado para 200 pessoas, 30 comparecem. Marca para apresentar então nessa primeira oportunidade o amar ao próximo como a si mesmo e respeitar a opinião alheia. No segundo momento, no segundo debate, o segundo pilar de sua proposta universalismo crístico, ele vai falar justamente da reencarnação e da lei do karma, que permeia este estado de sequência evolucionária onde quer que estagiemos. Está fazendo barulhinho com esse biscoitinho, menino. Como filho? Não, mas está fazendo barulhinho. E com isto, ele encontra as barreiras naturais, a caminho do encontro com os amigos que preparava esse evento. Ele já encontra uma vizinha que o adorava, mas quando ele lá com seus livros na mão, ela olha aquilo e fala: você com essa história de espiritismo, isso é coisa do demônio e tal. Ele fala: olha, dona Guilhermina, dona Gui, eu não sou espírita, eu sou universalista, mas isso não importa, é questão de nome, de placa, né, eu estou propondo um método de estudo onde justamente essas querelas, esses eu contra ti, né, uns contra os outros, é a minha maneira que é certa, a sua é errada, que nós tentamos eliminar. E ela faz ouvidos moucos, ela sequer se interessa por aquilo que ele estava dizendo e arruma desculpa para
adentrar a residência, apesar do respeito que ela tinha pelo rapaz. Então, tamanho era o paradigma, o preconceito dela em relação ao pensamento espírita em particular, muito embora ele não se dissesse espírita, mas espiritualista, universalista, que abraça certamente alguns conceitos apresentados pelo Espiritismo, justamente esses dois anteriores, né? Amor ao próximo, respeito às opiniões alheias, porque todos nós somos únicos, então, não havendo esse respeito, essa disposição para ouvir o próximo, né? E se nós iniciamos o diálogo, ou seja, ouvir o contraditório, ouvir o que o outro tem a dizer a respeito do que acabamos de expor, então nada segue adiante, tudo vira uma mera contenda improdutiva. E depois, no primeiro encontro, ele é muito produtivo, porque ele está dizendo justamente coisas que, mesmo que o indivíduo não seja ateu, mesmo que ele não tenha um pensamento cristão, porque o amor ao próximo é a base do pensamento do Cristo, é um pensamento universal, basicamente inatacável. Agora, esse segundo ponto, que ele chama de uma verdade relativa, né, uma coisa que está ali para que cada um exponha seu ponto de vista a respeito do tema, inclusive seus preconceitos, né, suas ideias preconcebidas, seus paradigmas que tentam afastar esta explicação em relação à maneira com que a vida lida com as nossas opções, as nossas escolhas, e nos coloca frente aos embaraços que criamos ou aos louros, né, de nossas conquistas. Conquistamos amizades, estão ali pessoas que nos ajudam. Criamos desafetos, estão ali aqueles que armam ciladas para os nossos passos. Isso, muitas das vezes, né, ou no mais das vezes, de maneira inconsciente. Não se sabe por que o indivíduo quer a queda do outro. Mas se nós olharmos no passado, veremos que são mágoas profundas que criaram esta prevenção de um indivíduo em relação ao outro. Uma das senhoras, à medida que Rafael está fazendo um comentário, apesar que o fórum foi um convite que fez para toda a sociedade, o ambiente era preparado para 200 pessoas, estava lotado, a ponto de que na primeira vez ele conseguiu falar sem microfone. 30 pessoas, mais a equipe que ajudou ele a promover o evento. Nesse segundo encontro, devido ao sucesso do primeiro fórum, estavam ali 200 ou mais pessoas se acotovelando e houve necessidade do uso dos eletrônicos, do microfone, aparelhagem de som, para que ele pudesse expor seu ponto de vista. Mas logo que inicia, uma senhora fala, não aceito isso e tal, e vai embora. E isso é uma realidade. Quando cada um de nós que abracemos esse tipo de pensamento, temos que estar prontos para a reação do nosso ouvinte, né? Ou daquele que se torna uma testemunha ocular de nossos modos viventes, da nossa maneira de ser, porque agimos em conformidade com o que cremos, com o que sabemos da vida, com os resultados das nossas opções até o presente momento, né? Temos o coração amargurado, temos o coração tranquilo, temos remorsos, temos um astral, né? um otimismo perante a vida. Então, a nossa maneira de ser diz mais do que qualquer grupo de palavras que possamos escolher para expor o porquê somos o que somos, porque escolhemos ser aonde estagiamos. Então nós estamos na folha 147
continuando então a troca de ideias em relação ao segundo fórum, ao segundo encontro, cujo tema é a reencarnação e lei de causa e efeito, ou karma, né? Com C. Um outro homem de meia idade ergue-se e fala em tom nada amistoso. Você quer dizer então que a imposição da reencarnação é o novo dogma? Você quer promover um estudo universal, mas estabelece como alicerce básico uma crença em que não acreditamos e sobre o qual não encontramos argumentos sólidos. Rafael medita sobre o que vai dizer e inicia suas palavras. Você tem razão em expor o tema da maneira com que escolheu. Mas nós particularmente optamos pela reencarnação e o karma ser um dos alicerces de nossa metodologia de compreender as verdades universais da própria espiritualidade, porque diversos estudos demonstram que é uma questão de pouco tempo para termos comprovações definitivas, não é mera questão de fé. Certamente que a respeito do tema ainda existe muito a ser. Pega papel higiênico lá para suar seu nariz. Você pega? Vai lá. Achei de catarrinho. Escolhemos a reencarnação e o karma como um dos alicerces do universalismo crístico e os conceitos que consideramos uma verdade relativa, justamente porque diversos estudos demonstram que é uma questão de pouco tempo para termos comprovações definitivas sobre isso. Certamente, a respeito, ainda existe muito a ser explorado, discutido. Entretanto, hoje em dia existem pesquisas sérias pelo mundo inteiro. Terapia da vida passada, através da regressão da consciência dos pacientes, pode-se ver e comprovar a pré-existência da alma de forma científica em um meio onde nós possamos aferir, controlar e repetir a experiência. Temos também os estudos sobre transcomunicação instrumental, que trata da comunicação dos espíritos desencarnados através de instrumentos eletrônicos, além de outros estudos que no transcorrer das próximas décadas irão esclarecer muito de nós, ou muito para nós, a este aspecto ainda obscuro do mundo espiritual. A reencarnação e o karma explicam muitas dessas antigas e repetidas questões a respeito da vida, de Deus, de sua justiça, de sua bondade, em meio a um mundo muito caótico e as circunstâncias tão díspares entre nós outros, os viventes desse chão da terra. Acredito que o grupo de céticos aqui presentes sente-se muito mais afinado com a crença reencarnação, lei do karma, do que os cristãos tradicionais. Como eu sempre digo, é necessário esvaziar a xícara antes de inserir um novo líquido. Lembrando ainda que quando nós dissemos cristãos tradicionais, nós dissemos os atuais, porque o próprio catolicismo, até o ano 300 da era cristã, era reencarnacionista. Os próprios judeus, à época de Jesus, muitos deles reencarnacionistas. Tanto é que existe aquela passagem de João, né? Quem é Elias? Elias não deveria vir, né? Ele falou, não, Elias veio. E os discípulos entenderam que se tratava de João Batista, né? João Batista é primo de Jesus, nasceu 6 meses antes de Jesus, tiveram uma infância em comum até determinada época, né? Trocaram ideias a respeito da vida, e, enfim, João reencarnou, não poderia ser
Elias ressuscitado, reaparecido, retornando através do carro de ouro, né, do carro de fogo que o levou para os planos mais altos. Então, se João era primo de Elias, 6 meses mais velho que ele, não poderia ser Elias. Aqueles que já possuem suas crenças são mais refratários a uma ideia que vai em encontro de sua fé. Um dos homens, então, do grupo de ateus ergueu a mão e disse: concordo com a sua afirmação que para nós a ideia da reencarnação é mais lógica. Todavia temos um problema anterior a essa crença: a própria existência de Deus, Rafael. O mundo espiritual, sequer aceitamos isto, mas estamos abertos a ouvir a sua explanação. Nada nos leva a crer que somos mais do que o próprio corpo. E você há de convir que não existem provas que sustentem a afirmação de que a vida após a morte. Os estudos que você defende não são tão conclusivos, e sim mera especulação. Rafael concorda com o apontamento do grupo de ateus ali presente. Realmente provas conclusivas, provas absolutas, devido à renitência de nós outros, né, que optamos como segurança pessoal, um afago no ego, né, nada mais é superior a nós outros. Estamos realmente neste status quo. Entretanto, para aqueles que realmente buscam a verdade de per si, realmente estão abertos aos apontamentos que nos levem ao crer ou não crer, ao saber ou não saber, ao reconhecer ou não esta ou aquela verdade existencial, tal qual Isaac Newton, sobre uma macieira, descobre uma lei que, se não fosse Albert Einstein, estaria até nossos dias sendo a cereja do bolo de todos os cientistas. E depois de Albert Einstein, outros estudos levam à física quântica. Então, assim as coisas evolucionam, né? Hoje já ambicionamos fazer spa no espaço, né? Existem aí desafios para se construir um pequeno oásis para aqueles endinheirados junto às proximidades da Terra. De qualquer maneira, se evolucionamos tanto no campo da ciência, da filosofia, por que não mergulharmos na realidade primeira de nossas vidas, que é a essência de todos nós, a espiritualidade? O ateu, nessa busca interior, espera crer pela razão, ou seja, saber antes de crer, através de testemunhos e pesquisas e descobertas irrefutáveis, venhamos a realizar uma caminhada para dentro de nós outros, em direção a nossas próprias existências, para sentir a suprema presença do Altíssimo, o grandioso mistério do despertar da fé, o insight que nos leva a todos a nos revigorarmos diante dos reveses da vida. Saber que em tudo há bondade e justiça da fonte criadora. Deus está sempre conosco, bem próximo. Na realidade, a fonte criadora se reflete na parte, se reflete em cada um de nós, assim como nós outros refletimos a grandiosidade do Altíssimo. Um somos todos, todos somos um. Nós é que às vezes nos afastamos dele por causa de nosso orgulho. Orgulho! E questionável,
racionalismo. Talvez toda a discussão a que estamos aqui realizando seja pura ilusão, quem sabe? Pois o mundo espiritual é muito mais do que podemos compreender. No entanto, estamos caminhando em direção a uma realidade maior. A descoberta interior de Deus transcende qualquer explicação a que as convenções da linguagem humana possam alcançar. É um ato de sentir, de saber existir. Basta ver aquela realidade que nenhum de nós discorda, o amor. Mas, conforme já vimos nas 2 semanas anteriores, o amor apresenta tantas e tantas facetas. E, no entanto, qual axioma, qual ponto inquestionável nós podemos senti-lo de uma forma que, quando tentamos tracejar palavras, tentamos limitar o ilimitado, tal qual o conceito infinito, Deus. Quanto mais tentamos elucubrar, utilizar de recursos, das conjecturas de cada momento evolucionário em que nos encontremos, estamos apenas limitando o ilimitado e cientes de que sentimos uma realidade maior nesses conceitos que as palavras não traduzem. É como se uma voz interior nos tocasse nesse ponto mais oculto e nos esclarecesse mais do que as palavras podem traduzir. Rafael olha então para o próprio mundo íntimo, apoia o queixo enquanto assim o procede e depois afirma: quem aqui não viveu uma experiência mística em momentos de grande dor e profundo estresse? Refiro-me a situações de perda iminente de um familiar ou momentos em que nos sentimos à beira do abismo, um precipício inenarrável em nosso mundo íntimo, onde o chão se abre sobre nossos pés, necessitando de generosos braços que nos acolhem inequivocamente, sem podermos explicar a grandeza deste acolhimento. Certamente quem viveu esta situação sentiu a presença do Todo-Poderoso, enquanto que depois de regularizada a situação, cria-se uma postura até ingrata de arrumarmos escusas para aquele momento fantástico, aquele momento inenarrável vivido anteriormente, e começamos a imaginar que fomos iludidos pela nossa própria imaginação. Foi o estresse, nos deixamos envolver por fantasias. Que ingratidão. Pensem a respeito. Aquilo que nós outros vivemos nesses momentos especiais de rotina para quem tem o dom da mediunidade. Fantásticas situações para se pensar. São-nos apresentados momento a momento a respeito da existência daquele que é a fonte criadora, que é a razão de ser deste universo e de nós mesmos. Não deixem que esta excessiva racionalidade fá-los crer que tudo ao nosso redor é obra do acaso. O que motiva esse tipo de postura precipitada, tendenciosa, paradigmática, senão não querer que nada seja superior a nós outros? É o nosso ego. O nosso ego é qual uma bola
que nos impede o voejar dos passos. É mais um entrave ao nosso progresso do que asas que nos propiciem a ascensão intelecto, emocional. O universo em toda a sua amplitude é perfeição. Não se pode apenas ver nisto casualidade. Na leitura que realizei nas obras de Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec, ele diz que podemos observar bom trabalho e nele vermos a capacitação, a inteligência, a profundidade do produtor daquela obra. Na que acabar os livros, você vai parar de gravar? Na hora que acabar. Aí você vai gravar um pouquinho pra mim também. Não vou, ó. Não? Que é isso? Ó. Senta aqui um pouquinho. Porque acabar esses livros. Não, esse daqui que eu tô lendo. Esses daí tem uns que eu já li. Agora falta esse que tem que Esse acabar. falta aqui, esse tanto pra ler, ó. Esse tanto. Vai demorar um pouco, cada dia um pouquinho. Senta aqui Cada dia muito. senta aqui pra Agora, pessoa ver você. e também esse aqui, ó. Uma eterna partida fraca e esse aqui. Tá. Aí você lê pra mim um pouquinho desse daí? Então tá, obrigado, viu? Você é legal. Senta aqui pra ver você, por favor. Senta. Obrigado. O universo, em toda a sua amplitude e perfeição, não pode ser apenas causalidade. Uma mente brilhante tem que estar por trás de tudo que nos cerca e também por trás de nossos precários sentidos que não conseguem captar. Quando nós observamos alguém dentro de uma galeria de arte, que se pode dizer Arroz aqui, ó. do que aqueles visitadores estão Vou tirar o arroz. vislumbrando diante daquelas produções Ô, maravilhosas. Tinha um arroz dentro do pastel, aí eu tirei. Tá, mas não joga no chão, não. Tá? Sumiu. Deixa eu vou ler. Deixa eu ler um pouquinho? Pode ser? Ah, lá vai ela, tá chamando você, vai lá. Como avaliar o que realmente cada um dos visitadores está vendo naquela galeria de arte? Que sentimentos? Uns olham naquelas produções entre lágrimas, outros olham com aquela cara de não entendi nada, que coisa esquisita. Então a arte é um exemplo típico destes recursos de espiritualização. O belo e o bom estão sempre associados, né? Então, o justo, o belo e o bom é uma tríade que caracteriza a nossa necessidade de capacitação para compreender a realidade primeira, que é o autor da vida. Se somos fagulhas da grande labareira cósmica, que é o autor da vida, a fonte primeira, então, buscando essa realidade, nós entraremos em ressonância magnética, ressonância harmônica, e com isto encontraremos, através da percepção que sequer as palavras podem traduzir, uma compreensão maior que nos leva às lágrimas e a conjecturas mais sólidas, mas cujas palavras são insuficientes para traduzir este encontro, este auto-encontro. O que quero dizer é não crer cegamente, certamente. A fé cega nos traz
nos traz embaraços, não nos leva a respostas, mas também que não se feche os olhos para esta capacitação, para este encontro com a fonte primeira. É como uma mãe que há muito tempo não vê seu rebento e, no entanto, ela abre a porta sabendo que o filho está do outro lado, chegando de surpresa, sem avisar. Busquemos então tais respostas. O caminho para ampliação de nossa compreensão a respeito do Pai Celeste e de tudo que nos cerca. Temos recursos em nosso mundo íntimo que vamos descobrindo dia após dia. Deus não está fora de nós, mas em nosso íntimo. Somos um no Pai e o Pai é um em nós outros. Como diz Hermes em seu Caibalion. Mal Rafael expunha estes conceitos a respeito da dúvida do inquiridor, quando um senhor já um tanto mais da terceira idade, revoltado, levanta sua voz, fica em pé perante os presentes e diz: reencarnação, Rafael, é uma grande enganação. A ideia de que vivemos diversas vidas para nos santificarmos atrai ingênuos em multidões para uma baixa exigência moral. Essa crença absurda apregoa que a correção das más condutas e o abandono dos vícios podem ser adiados para uma vida futura. Isso é coisa de demônio, rapaz, que vai rir de todos aqueles que acreditam quando chegar o dia do juízo. Além disso, a reencarnação e o karma negam o amor de Deus por todos nós. Tu te esqueces da graça. Somos remidos pela graça. Por quê? Não fosse a graça divina, todos nós estaríamos em maus lençóis. Há o perdão divino, portanto, para que se evite este citado ciclo interminável de castigo e punição. Aquele que acreditar será perdoado. Então, crer no Senhor permite que a graça nos envolva, nos acolha. E os que negarem essas palavras, a palavra de Deus, serão punidos eternamente, Rafael, no fogo do inferno, rapaz. As Escrituras são claras, a palavra do Senhor é inatacável. Aos homens está ordenado morrer apenas uma vez. Depois disso, somente o juízo. Não se esqueça disso. Rafael se mantém sereno, em atitude de busca de inspiração, pede a Deus para que o debate não se descambe por esses pré-estabelecidos dogmas, paradigmas que tão mal fizeram, tão mal destacaram o evolucionário de todos nós, rumo à compreensão de nós mesmos. Alguns instantes após, ele tranquilamente responde: querido irmão em Deus,
Você não vê que a justiça do Pai para todos os seus filhos, apresentada pela lei do karma, do que privilégios, pela doutrina da graça? Será que basta apenas pedir perdão, simular uma devoção ao Todo-Poderoso para que nossos erros sejam apagados, nossos inconfessáveis delitos sejam esquecidos e as dores que provocamos naqueles que são alvo de nossas intemperâncias, de nossas insensibilidades, de nosso desrespeito inconsequente. Sem que haja correção dos equívocos do passado, como ter-se um mérito? Então podemos errar, e um outro que tudo fez para ser consentâneo, ressonante com o pensamento do Altíssimo, tem o mesmo mérito. O Criador não é paternalista, e sim, ele é perfeito. Basta pensar um pouco e perceberemos que a justiça de Deus é suprema, perfeita. Os conceitos pelos quais se manifesta essa justiça são nossos, são questionáveis, e é para isso que nós estamos aqui, neste fórum, onde os debates não são impositivos, mas expostos, cada qual tem a sua experiência de vida. Sairemos daqui um tanto melhor do que adentramos. Este é o propósito. Até a justiça dos homens emprega processos de retificação de erros. Então bastaria colocar no Código Penal, pode aprontar à vontade, basta chegar em público, numa rede social e dizer: estou arrependido, que o juiz me perdoe, muito agradecido. E está encerrado o problema? Então o Criador é inferior aos homens? Onisciente, onipotente, todo amor, justiça, tem menos recursos? O que aconteceria se um malfeitor, convenientemente orientado por seu advogado, tal qual ocorre num caso de injúria, calúnia e difamação, se retrata com o seu ofendido? O problema fica por ali. Cabe ao ofendido aceitar ou não as desculpas, né? Mas são prejuízos que imaginemos situações onde danos permanentes no físico, no emocional de nossas vítimas, como fica? Basta uma escusa, está tudo certo. Não há efeitos secundários que ele tem de... Veja bem a fragilidade. Um casal se une, tem filhos, e por uma questão de maturidade, de responsabilidade, de falta de reciprocidade nos sentimentos, um indivíduo arruma 1, 2, 3, 4, 5 amantes e resolve abandonar o lar. Quando
aquela pessoa que investiu seu coração junto àquele que prometeu fidelidade, apoio incondicional na justiça, na bastância, na faltança, na dor, na doença, nas venturas, nas prosperidades, em todos os sentidos. Ele vira para a sua esposa e para seus filhos e diz: isso é problema de vocês, estou nem aí. Como fica? A esposa vai reclamar e fala: esposa não é parente, você não é nada minha. Esconde o patrimônio, esconde aquilo que tem realmente e sequer quer cuidar dos próprios filhos. E o tempo passa, o tempo inequivocamente coloca cada ser numa condição de reencontrar com as consequências do que fez. Hoje ele está jovem, cheio de saúde, cheio de vários recursos para manter as suas aventuras. Mas dias chegam que a doença, a idade, aí ele vai buscar apoio da ex-companheira, aquela que tolerou as suas fragilidades, vai buscar o apoio dos filhos. E aí? Tudo bem, meu querido, está perdoado. Vem aqui, agora que você está numa cama, agora que você está à beira da morte, está tudo certo. E o amor e o carinho continuam. É tão fácil assim? Como fica tudo isso? Tudo resolvido? Então, é muito variado para que basta uma reverência, uma aceitação formal, uma água de batismo, um mergulho por imersão ou por espargimento de água, para que tudo isso fique no passado. Temos consequências permanentes, muitas das vezes, no coração e no físico das pessoas. Uma criança abandonada pelo pai fica traumatizada, muitas das vezes se tornam criminosos. As filhas, às vezes, se tornam levianas. E aí, como fica? Carne de sua carne. E aí, como fica? E esse é o resultado. Não é tão simples. Rafael respira um pouco e continua. Expirou? A ideia da graça divina perdura desde o tempo das crenças primitivas em Deus, quando os fiéis acreditavam serem necessários sacrifícios para obter favores e perdão. Antigamente, quantos e quantos sacrifícios dos próprios filhos. E Deus é o mesmo. Ele não é mais? Ou evolucionamos, descobrindo que aqueles crimes perpetrados em nome de uma fé eram nada mais que crimes. Tudo isso com vistas a obter favores, perdão, prosperidade. Hoje em dia já temos a capacidade de compreender melhor, percebermos que somos responsáveis pela nossa própria evolução. E este é o grande desafio deste fórum. Não terceirizarmos a nossa evolução através de pastores, de padres, de gurus e outros nomes que caracterizem esta ou aquela maneira de ver a espiritualidade. Deus não perdoa, meu Senhor. Ele nos oferece
condições de reparação, justamente através da reencarnação, das consequências da lei de causa e efeito. Ele não se ofende com os nossos erros, certamente. Apenas nos fornece meios para que nos reajustemos com aqueles que foram atravancados, foram arrebentados por nossas decisões infelizes, por nossa falta de amor, de nos colocarmos no lugar daqueles que prejudicamos. Isso faz parte da evolução. O melhor método de aprendizado e crescimento está na ação retificadora, educadora da lei do karma. Isto é inequivocamente a melhor forma de se explicar, de se reverenciar a misericórdia do Altíssimo, essa graça de nos permitir, de maneira justa, de maneira competente, que nós nos acertemos com aqueles que prejudicamos. Não é possível conceber que se creem anjos que não construíram a própria evolução, ao passo que chegaram lá apenas porque adoraram a Deus e nada fizeram para reajustar delitos inconfessáveis, apenas estranhamente privilegiados. A nossa salvação não virá pela graça divina, mas pelo esforço constante que temos a realizar para extirpar paulatinamente nossas imperfeições morais através do bom combate, do esforço, do coração puro em se empenhar em corrigir as más inclinações. É um trabalho individual, inalienável. A doutrina da graça vem em favor de determinadas almas escolhidas por devoção, criações de homens, certamente, esses conceitos que se reduzem a autômatos e rebaixam a ideia de Deus infinitamente, inquestionavelmente. Um Pai sábio, competente, todo poder, tem meios para realizar a justiça, tem inteligência para realizar essa justiça, tem eternidade para realizar essa justiça, como nós próprios temos a eternidade para a reparação de cada delito. Respondermos pelas consequências de cada decisão. Então é rebaixar infinitamente o poder, a bondade, a justiça do autor da vida. Rafael, então, continua com serenidade. Meus amigos, Deus não espera adoração, mas a ação a favor do bem comum. Trabalhando a favor do outro, construímos o melhor para nós mesmos. Quem trilha o caminho do autoaperfeiçoamento pode ser digno de ingressar justamente na casa do Senhor, no plano espiritual superior. As Escrituras diz que nem todos os que dizem Senhor, Senhor irão adentrar ao reino de Deus, ao reino dos céus, mas o que faz a vontade, a sua vontade. O velho pastor sentiu-se desconfortável com aquelas colocações. Menino, não temos em nenhum lugar nos evangelhos a afirmação de erros cometidos no presente devem ser resgatados em karma futuro. No entanto, Jesus afirma que o arrependimento dos pecados nos leva à salvação, isto é, a sagrada Escritura, a graça que nela está contida. Rafael concorda com as palavras do reverendo. Entretanto,
redargue. Eu poderia dizer que tudo é fruto da incompreensão dos seguidores de Jesus, erros de tradução, uma necessidade de Jesus adequar-se à compreensão religiosa da época e tantas outras opções para se ter tal entendimento. Mas prefiro criar uma passagem ou citar uma passagem no Evangelho onde Jesus demonstra a lei de ação e reação através do karma. Em uma das curas realizadas, ele narra no Evangelho de João a respeito de um enfermo após curá-lo. Olha, o que está curado, não peque mais, para que não suceda coisa pior. Rafael sacode os ombros e afirma: para mim não há dúvidas de que Jesus se referia à lei de ação e reação. Não podemos, com tantas evidências claras, negar a reencarnação, a lei de causa e efeito. Acreditar que uma criança que nasça com algum tipo de deficiência sofra essa situação porque seus pais pecaram é outro absurdo. Pecado de Adão e Eva, e todos nós pecando. Reflitam, meus irmãos, que Deus é este? Que justiça é essa? Deus é vingativo? É injusto? Sim ou não? Eu sou um Deus zeloso, vingativo, e de repente já não é mais. Estranho, né? A reencarnação, o karma demonstram Deus justo, magnânimo, pois permite a correção dos erros. Bem ao contrário da crueldade das penas eternas que é defendida pelas crenças cristãs tradicionais. Se Jesus disse que não se perderia uma ovelha do aprisco do Senhor, ovelhas que lhe foram confiadas, como entender a ideia de uma condenação de um inferno eterno, que não se ajustam certamente às sábias leis de Deus. O homem se aturdiu com a eloquência e a tranquilidade de Rafael. A minha religião, meu filho, é cristã. O espiritismo não é cristianismo. Eu creio na ressurreição da carne e não na reencarnação do espírito. Essa é uma crença das religiões. Esta é a crença das religiões cristãs. Se confessarmos nossa fé há séculos, o sacrifício de Jesus redime nossos pecados. O que você prega não está na Bíblia, meu filho. Contradiz os fundamentos essenciais do cristianismo. Rafael, então, redargue. Não estamos aqui defendendo religiões, meu querido irmão, no Deus Altíssimo. Como já dissemos no início, apesar de a crença na reencarnação, no karma serem fundamentos essenciais do Espiritismo, procuramos aqui criar uma convergência para o universalismo crístico. Em meu modo de pensar, esses fundamentos defendidos pela doutrina espírita e pelas religiões orientais são coerentes, muito coerentes. E por isso os defendo e os coloco como um fundamento secundário, pronto a ser questionado, como o estamos fazendo. No entanto, nesta abertura de debate, embalizaremos de maneira mais segura, né, a respeito do tema. O cristianismo foi moldado na ideia de que precisamos ser salvos e não de que nos salvemos. Colocar o nosso destino nas mãos de um Deus piedoso é muito mais fácil do que enfrentar as falhas, as consequências de nosso caráter duvidoso, vencer nossos vícios de conduta. São frutos de nossa ignorância espiritual. Então aqui não há uma briga entre o bem e o mal, mas entre o conhecer e o desconhecer a nossa realidade maior. Convido o Senhor a ler
outros textos do Cristo e de espiritualidade. Um dia, certamente, veremos o tema de maneira mais clara, mais aberta. O homem então pragueja rispidamente: não vou continuar ouvindo este absurdo, rapaz. Deus não é mau, ele é misericordioso. O que você diz é coisa de demônio. Deus não permitirá que você continue neste seu caminho absurdo. Rafael se mantém sereno. Na verdade, ele se sentia certamente um tanto triste por estas contendas inequivocamente aguardadas. Ele não deseja debates, confrontos, principalmente confrontos a causar e receber mágoas, rispidez, mas a colocação de ideias. O pastor ainda diz: esse fedelho ainda nos chama de ignorantes. Nós perseguimos a verdadeira fé, rapaz. Rafael tenta continuar a sua exposição, se excusando por algumas palavras que possam ter magoado, mas que não foram a intenção. As ideias se contradizem por si próprias e não é uma colocação pessoal, uma ofensa à escolha deste ou aquele pensador. O tema é polêmico, certamente. Não haverá consenso a respeito a curto prazo. Só gostaria de debater essa ideia de forma aberta, respeitosa, livre de agressões e preconceitos. A minha dúvida a respeito da graça divina do sacrifício de Jesus para redimir os nossos pecados e outros temas certamente polêmicos terão certamente efusivas, incontáveis indagações, dúvidas, questionamentos. Que jovens da minha idade, não sei se o senhor sabe, eu tenho 17 primaveras, são inequivocamente alvo de aferição, de busca, né? Jovens como eu não aceitam a submissão a esses conceitos sem uma explicação lógica. A primavera rosa? Primavera é quando as flores aparecem. Não, primavera, qual é a cor? Primavera são todas as cores. Por exemplo, não tem flor? Primavera é flor, é quando aparecem as flores. Então, ela é rosa? Não. Por exemplo, tem verde, tem amarelo, tem vermelho, tem preto, tem azul, tem todas as cores, tem branco. Pode ter. É flor, primavera é flor. Primavera, ela tem verde claro e amarelo. Você é ela. Senta aqui para ver você. Eu quero ser a... Ô Bernardinho, deixa eu te falar uma coisa. Eu queria que você lesse, mas então estamos na página 152, no primeiro parágrafo. Pressa! Lê um pouquinho pro vovô, só um pouquinho, vai. Vai, lê aqui. Tuas flores para Florita. Isso. Agora quem escreveu o livro? Conto de Julari. Legal, gostei. Lê só um pouquinho aqui. Aqui, ó, só um pouquinho, vai. Duas flores. Florata. Não, flores, vai. Para. Flores para... Florita. Florita. É o nome. Bem, ser
diz quem não gosta de flores, não tem bom Coração. coração e pode ser dito também quem curte ou a flores tem alma florida. Que legal, Bernardo. Gostei muito. Agora também fazer a prece. A prece, vai. Vamos fazer a prece, vai. Pai nosso que desce do céu, Santificado seja o vosso nome. é nosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim como nós. assim na terra como nos céus, né? Pão de cada dia. Vai. Dá-nos hoje e sempre. Hoje, E sempre. amém. Perdoa nossas dívidas, Perdoa nossos dívidas. assim como nós perdoamos todos que nos ofenderam. Muito obrigado por tudo. Não é, pai, O que mais? é adeus. Adeus não. Adeus não, Bernardo. Tchau. Tchau. Até mais. Obrigado por todos os amigos espirituais que nos protegem. Obrigado por todos que nos ouvem. Obrigado pelo Bernardinho estar aqui. Obrigado juntinho. pelo ouvinte. Como chama? Ouvinte. Muita paz a todos. Obrigado pela atenção. Agora deixa eu vou desligar. Atenção do canto. Vixe. Que é isso? Peraí, cuidado, não. Isso. Senta lá para ficar mais bonito. Pode ser? Aí. Quer falar mais alguma coisa? Nosso conector. Que é isso? Pode desligar? Pode? Sim, não. Pode desligar?